Pessoal, o trabalho de hoje é sobre tecnologias atuais, incluindo memória secundária, cópia de segurança, redundância e recuperação de dados. Nessa parte do HD aqui eu vou passar bem rapidinho, porque isso já foi visto em aula, só relembrando que o primeiro HD ele foi lançado em 1957 e ele tinha uma capacidade de armazenamento de 50 megabytes. E o que ele é? Ele é basicamente uma memória que conserva suas informações mesmo depois que desliga o computador. Seus tamanhos podem ser de 2,5 polegadas, onde é usado mais em notebooks e computadores menores, e 3,5 polegadas, que são usados mais para desktops, workstations e servidores. Bom, a placa lógica ela é um item que reúne componentes responsáveis por diversas tarefas. A gente tem como exemplo aqui o controlador. Ele gerencia diversas ações, como por exemplo, movimentação dos discos, cabeças de leitura, rotinas de segurança e o envio e recebimento de dados entre disco e computador. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre DMA e UDMA. O DMA ele é um método que permite acesso direto à memória pelo HD, um controlador de input e output, que tem a capacidade de gravar e ler diretamente na memória, onde não tem necessidade de intervenção do processador. Quando ele não está em uso, geralmente entra um esquema de transferência de dados conhecido como PIL, onde o processador executa a transferência de dados entre o HD e memória RAM. A gente tem hoje o PIL 0, 1, 2, 3, 4 e 5, onde são respectivamente 3,3 MB por segundo, 5,2, 8,3, 11,1, 16,7 e 20 MB por segundo. Agora o Ultra DMA, ou UDMA. Ele permite transferência de dados a uma taxa de, no mínimo, 33,3 MB por segundo. Mas ele não funciona se somente for suportado pelo HD, ele tem que ter um suporte da placa-mãe também. Isso porque hoje a gente tem 4 tipos de UDMA, o 33, o 66, o 100 e o 133, onde cada sigla significa quantidade de megabytes por segundo. Então, por exemplo, se você instala um DMA de 133 megabytes por segundo no seu PC, mas sua placa-mãe só suporta 100 megabytes por segundo, significa que o seu computador vai trabalhar somente com a taxa de transferência da placa-mãe, que seria 100 megabytes por segundo. Sobre o SSD, é um tipo de armazenamento mais rápido e silencioso que o antigo HD, sendo um componente essencial para garantir mais velocidade em todas as tarefas, desde ligar o sistema até carregar programas ou jogos. Trabalham em velocidades superiores a 500 MB, mesmo nos modelos SATA. Apesar de outros formatos mais modernos já serem relativamente populares, o SATA ainda permanece como uma boa opção para máquinas mais básicas. A conexão M2 tornou os conectores menores, economizando espaço de quem está montando o computador e não quer usar discos muito largos. Além de menores, esses conectores também facilitam o trânsito de arquivos, sendo SSDs mais rápidos que os no padrão SATA 3, especialmente os que usam a tecnologia NVMe. Aqui temos um comparativo entre o HD e o SSD. O HD possui como vantagens o menor custo e uma maior capacidade de armazenamento, chegando até mesmo a 1 TB. Como desvantagens, o seu tempo de leitura é menor, possui ruído e é mais frágil. Já o SSD, como vantagens, possui uma maior rapidez, por ser mais silencioso, mais resistente e por ter um baixo consumo de energia. Como desvantagens, seu custo é maior, o tempo de vida útil dele é menor e possui um menor espaço de armazenamento. A SATA é uma interface de comunicação para dispositivos de armazenamento e transferência de dados. Usa uma tecnologia mais rápida que a anterior, a PATA, com um cabo mais fino, porém não permite duas conexões com o mesmo cabo. Essa é uma tabela de equivalência da taxa de transferência de cada tipo de SATA, que vai desde
150 megabytes por segundo no SATA 1 até 600 megabytes por segundo no SATA 3. O NVMe é outra interface de comunicação, que é voltada para SSD, com foco no desempenho, para ser bem mais rápido que o HD ou SSD SATA. E se conectam com o computador via os cabos de SATA ou o conector M.2. Chegam a ser 7 vezes mais rápidos que outros padrões de SSD e até 20 vezes mais rápidos que o HD mecânico. Ocupa menos espaço no gabinete e funciona muito bem com operações de entrada e saída. Agora relembrando um pouquinho do SAS. Ele é uma evolução do padrão SCSI. Ele pode ser definido também como uma interface de comunicação ponto a ponto, onde conecta dispositivos de armazenamento em massa a uma placa-mãe. Essa interface faz a transferência de dados serialmente e é compatível com aparelhos que possuem interface SATA, sendo a partir da segunda geração. A voltagem mais elevada utilizada pelos cabos garante o envio e recebimento de informações por até 10 metros sem problemas de latência. E essa interface é recomendada geralmente para servidores. Aqui a gente trouxe uma comparação entre as duas interfaces, o SATA e o SAS. Então, como alguma das vantagens do SATA, a gente trouxe que ele tem um preço mais acessível e uma capacidade de armazenamento maior. Enquanto nas desvantagens, ele é mais lento, mais frágil e os discos dele são de 5.400 ou 7.200 rotações por minuto. No SAS, a gente trouxe como vantagens que ele é mais rápido, mais confiável e os discos dele vão até 15.000 rotações por minuto. Nas desvantagens, a gente trouxe um preço mais custoso, maior consumo de energia e ele tem menor espaço de armazenamento. Boa noite. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é RAID. RAID é uma sigla em inglês para Redundant Area of Inexpressive Disk. Em tradução direta, o termo quer dizer algo como matriz redundante de disco independente. Trata-se da combinação de vários discos rígidos, ou os populares HDs, ou até mesmo SSDs, de maneira que eles formem uma única unidade lógica. Dessa forma, os mesmos dados que são armazenados em um disco estão disponíveis em outro. Vale lembrar que o espelhamento RAID não substitui o famoso backup, visto que os sistemas não resistem a falhas nos discos. Por exemplo, se há uma queda de energia ou um erro operacional do sistema, os dados podem ser perdidos permanentemente. Uma vantagem do espelhamento RAID é o aumento de desempenho de acesso aos arquivos, ou seja, quanto maior o disco, mais rápido você tem acesso às informações. Facilidade na recuperação dos arquivos, caso alguém apague um arquivo da rede, vamos supor. No espelhamento RAID a gente consegue buscar num backup provisório que ele cria fazendo a partição dos discos. Uso de múltiplos usuários na unidade e a maior segurança caso haja algum problema com os arquivos no momento. Agora vamos ver um comparativo entre a RAID de distribuição e a RAID de espelhamento. A RAID de distribuição, ela evita sobrecarga na rede ou no sistema. Agora, se um disco falha, todos os dados dele serão perdidos, ou seja, se um disco der problema, o outro também não vai mais funcionar. Já na RAID de espelhamento, se um disco para, os outros não serão prejudicados, mas ele não prioriza o desempenho, ou seja, na RAID de distribuição você tem melhor desempenho nos processos, só que se um disco para, você perde tudo. Agora, na RAID de espelhamento, o que acontece? Se um disco para, você ainda mantém os dados salvos, porém ele não tem um desempenho melhor do que o outro quando você une os HDs. Bom, existem vários níveis de RAID, eu vou falar alguns aqui para vocês. O primeiro é o RAID 0. Os dados são divididos em blocos que são escritos em todas as unidades da matriz, usando no mínimo dois discos ao mesmo tempo, o que oferece um desempenho superior. Suas vantagens são, como já foi dito, oferece um ótimo desempenho, tanto em leitura quanto gravação, toda a capacidade de armazenamento é usada, não há sobrecarga e é fácil de ser implantado. Já a sua desvantagem, ele não tolera falhas, ou seja, se algum disco parar de funcionar ou queimar ou der algum defeito, você acaba perdendo
todos os arquivos salvos ali. Já na RAID 1, os dados são armazenados duas vezes, gravando-os tanto na unidade de dados quanto na unidade espelhada. São necessários no mínimo 2 unidades para uma matriz RAID 1. Suas vantagens: excelente velocidade de leitura e uma velocidade de gravação. No caso de uma unidade falhar, os dados não precisam ser reconstruídos, eles só precisam ser copiados para a unidade de substituição. E é muito simples. Já as desvantagens, ele perde um pouco do armazenamento, pois os discos ficam separados e não são unidos como na RAID 0. E se apresentar falha ou problema, eles não permitem a opção do hot swap, ou seja, a troca quente. Na RAID 5, é a evolução natural das versões 2, 3 e 4. Aqui, o espaço é equivalente a um disco inteiro e é reservado para armazenar as informações de paridade. O sistema aqui é mais complexo e a paridade é armazenada de forma alternada em vários discos. Assim, se qualquer um deles tiver algum problema, basta acionar um processo chamado rebuilding para recuperar todas as informações. Suas vantagens: as transações de dados de leitura são muito rápidas, enquanto as transações de dados de gravação são um pouco mais lentas. Se uma unidade falha, você ainda terá acesso a todos os dados. Outro ponto positivo é a boa redundância da paridade distribuída. Já suas desvantagens: as falhas de uma unidade têm um efeito na taxa de transferência de dados. Embora isso ainda seja aceitável. Já o RAID 6 é como o RAID 5, mas os dados de paridade são gravados em 2 unidades. Isso significa que requer pelo menos 4 unidades e pode suportar 2 drivers morrendo simultaneamente. As chances de que 2 unidades quebrem exatamente no mesmo momento são naturalmente muito pequenas. Suas vantagens são: as taxas de dados de leitura são muito rápidas. Se 2 unidades falham, você ainda terá acesso a todos os dados, mesmo que uma unidade com falha esteja sendo substituída. Consequentemente, ela é mais segura que o RAID 5. Já suas desvantagens: a taxa de dados de gravação são mais lentas que a do RAID 5. As falhas de uma unidade têm um efeito na taxa de transferência. Já o RAID 10, é possível combinar as vantagens e desvantagens do RAID 0 e RAID 1 em um único sistema. Esta é uma configuração de RAID aninhada ou híbrida. Fornece segurança ao espelhar todos os dados em uma unidade, secundárias ou em um stripping em cada conjunto de unidades para acelerar a transferência de dados. Sua principal vantagem: se algum der errado com um dos dados dos discos de RAID, o tempo de recuperação é muito rápido. Sua desvantagem: a metade da capacidade de armazenamento fica responsável pelo espelhamento, ou seja, se você tem 4 teras, 2 teras ficam para uso e 2 teras ficam para espelhamento. Sobre a política de backup, ela nada mais é do que um conjunto de diretrizes para orientar o negócio nas decisões relacionadas ao armazenamento de dados. Ela tem como objetivo central garantir que as cópias de segurança dos dados estejam disponíveis sempre que necessário. Nela, deve estar empregadas definição dos dados a serem copiados e armazenados, a frequência de execução do backup, tecnologia e equipamentos, escolha do tipo ou estratégia a ser empregada, métricas para acompanhamento do processo e definição dos profissionais responsáveis pelo processo. Falar um pouco do NAS, ele é um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede que possibilita o armazenamento e a recuperação de dados de um local centralizado para usuários autorizados da rede e clientes. Com o sistema NAS, os dados ficam sempre acessíveis, fazendo com que seja fácil para os funcionários colaborar, responder aos clientes em tempo hábil e acompanhar vendas ou outros problemas adequadamente, porque as informações estão em um lugar só. Como um NAS se assemelha a uma nuvem privada, os dados podem ser acessados remotamente usando uma conexão em rede, significando que os funcionários podem trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora. Falar um pouco das características dos NAS, DAS e SAN.
O NAS ele possui um sistema operacional completo que funciona com o propósito principal de ser um servidor de arquivo ligado diretamente à rede. Já o DAS são discos locais de servidor. Esse armazenamento pode ser externo ou ligado diretamente, como no caso de gavetas externas ou HDs. O SAN, por ser uma implementação cara, a mesma é utilizada em médias e grandes empresas que desejam ter uma estrutura redundante com alta performance e que possua acesso mais rápido e eficiente aos discos. A grande diferença entre NAS, DAS e SAN é que os servidores NAS utilizam transferência nível arquivo, enquanto DAS e SAN utilizam armazenamento em bloco, sendo assim a transferência é bem mais eficiente. O termo em inglês backup representa a prática de salvar um documento de informação ou arquivo através de uma cópia. Isso pode ser feito tanto por meio de uma mídia física quanto digital. O backup é uma cópia de segurança dos seus dados de um dispositivo de armazenamento, celulares, tablets, computadores ou sistemas, aplicativos, softwares e jogos, para outro ambiente, para que eles possam ser restaurados se você perdeu as informações originais, trocou de aparelho, entre outros casos. Diferente do backup em mídia física, essa cópia é feita em uma mídia digital. Isso é, os dados são salvos em um servidor remoto, o qual é possível acessar através da internet. Basicamente, o usuário utiliza um espaço de armazenamento em outro dispositivo. Alguns serviços oferecem essa opção, como o Google Drive, OneDrive ou Dropbox, seja de forma gratuita ou paga, com mais recursos. Falar um pouco agora das vantagens e desvantagens do armazenamento físico em nuvem. A vantagem do físico é o fácil acesso, a velocidade, o maior controle de segurança. Que a fazer cópias de segurança e armazená-los a evitar a perda de dados em caso de desastres como uma queda de raio, algum ataque cibernético ou até mesmo se der algum problema no HD. As vantagens da nuvem é o ótimo custo-benefício, a fácil escalabilidade, ampla acessibilidade, fácil gerenciamento, e o backup da nuvem garante a segurança das informações, caso ocorra um desastre nos dispositivos físicos. As desvantagens do físico é o alto custo inicial da operação, dificuldade de escalabilidade, manutenção mais complexa. Caso precise de mais espaço do armazenamento, é preciso instalar mais dispositivos físicos, manutenção mais complexa, demandando muito mais tempo e dinheiro. A desvantagem da nuvem é a acumulação de custos, possíveis problemas de segurança, restauração de dados mais lentas e custosas. Uma das maiores desvantagens da nuvem são as interrupções técnicas que os provedores podem enfrentar, dando problemas como perda de energia, baixa conectividade e etc. Pessoal, então chegou ao final o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente quis com esse trabalho trazer uma proposta diferente, que inclusive está na nossa conclusão aqui, que é esses prós e contras da tecnologia. Tudo depende da necessidade, se isso vai ser suficiente para você ou não. E a gente quis trazer isso para o nosso trabalho, essas vantagens e desvantagens. E uma das outras conclusões que a gente tirou, e que todo mundo já passou, é que realmente é difícil acompanhar toda essa evolução que a tecnologia sofreu e sofre ao longo dos anos. E ela traz essa saída da nossa zona de conforto, quando a gente percebe que uma parte de uma empresa, uma parte da nossa vida, está tudo digitalizado por alguém que a gente não conhece e em algum lugar do mundo que a gente não conhece. Mas a tecnologia é isso, ela se adequa à nossa necessidade e tudo depende da tecnologia, né? Aqui estão nossas referências. A gente pesquisou muito para estar trazendo um trabalho de qualidade para vocês. Provavelmente, com certeza, ficou alguma coisa para trás, porque a tecnologia proporciona isso, proporciona um acervo de informações para a gente e a gente tentou colocar o máximo que a gente conseguia, mas são 20 minutos, não dava para ter colocado tudo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.